Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano, estamos de volta aqui na Cataflix, a plataforma do concurseiro, rumo à sua aprovação no concurso público que você quer, porque aqui você pode ser o que você quiser. Mantém, caveira, sangue no olho, caneta na caveira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei de Execução Penal. Paramos nas aulas passadas, lá no título 5, que trata nada mais, nada menos da execução das penas em espécie, né? Então vamos lá, a primeira pena que nós estávamos vendo, das penas privativas de liberdade. Quais são as penas privativas de liberdade? Reclusão, detenção e prisão simples. Aí nós vimos a seção 1, a seção 2, a 3. Nessa aula, nós vamos ver a seção 4, que vai tratar da remissão, e a seção 5, que vai tratar do livramento condicional. Ou seja, são dois tópicos, dois assuntos que caem muito em prova. Vimos na aula passada a questão dos regimes de cumprimento de pena, a progressão de regime, né? Fechado, semiaberto e aberto. Fundamental, 100% de certeza de vir uma questão na prova. E agora vamos falar desses dois tópicos aqui, ó, que é certeza que nem água em dia de chuva que vai cair na sua prova. Não importa qual cargo, qual concurso que você está pretendendo. Mantenha, se pediu execução penal, esses dois tópicos aqui, com certeza. Da remissão e do livramento condicional. Reginaldo, coloque em tela, vamos fazer a leitura aí do artigo. E você, caveira, acompanha aí, vamos junto. Seção 4, da remissão, artigo 126. Começa aqui no artigo 126. Vamos ver. O que fala o 126? O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Volta aqui comigo, Reginaldo, olha só que interessante. A remissão da pena é um benefício que é dado ao condenado, né, após a sentença transitada e julgada. É claro que ele pode trabalhar e estudar como preso provisório e aí também vai ser remido lá na frente quando sair a sentença dele. Mas presta atenção, olha só, regime fechado e semiaberto. Então, pela leitura da lei seca, no regime aberto não tem a remissão pelo trabalho. A única remissão que tem no regime aberto é pelo estudo. Fica a dica, tá ok? Então vamos lá, mantém, caveira. Parágrafo primeiro, a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de. É isso que cai que nem água em dia de chuva, Reginaldo. Volta aqui comigo. É a contagem do prazo. A contagem da remissão será contada referente de que maneira? Então vamos lá. Bota em tela, parágrafo primeiro. A contagem de tempo referido no caput será feita à razão de. Inciso 1. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, dividida no mínimo em 3 dias. Não vai fazer confusão, volta aqui comigo, Reginaldo, não vai fazer confusão, pelo amor de Deus. A remissão pelo estudo é em horas, 12 horas estudada, um dia remido, um dia de desconto na pena, tá? Presta atenção, é hora, 12 horas. Ah, professor, mas e esses 3 dias? É que essas 12 horas não poderá ser dividida em menos de 3 dias, ou seja, pode ser dividida até 4 horas por dia, não pode ser dividida 6, né? Senão cada 12 horas estudadas, 2 dias, daria um dia remido. Então ele coloca um mínimo, essas 12 horas não pode ser dividido no mínimo de 3 dias. Pode ser 6 dias? Pode, aí em vez de ser 4 horas por dia, coloca 2. Não vão confundir com a remissão pelo trabalho, ok? Remissão pelo estudo não é contado em dia, é contado em horas. Ah, se ele estudar 1 hora por dia, quando der 12 horas estudado, ou seja, 12 dias de estudo, será um dia remido. O que coloca aqui, ó, que não pode ser dividido essas 12 horas no mínimo de 3 dias. Pode ser 3 dias, mas não pode ser 2 e não pode colocar ele para estudar 12 horas num dia, ok? Senão aí fica fácil demais. Mantém, caveira, vamos lá, Reginaldo, volta para a tela. Inciso 2, um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Bom, não precisa nem falar, né? Estudo hora, trabalho dia. A cada 3 dias trabalhado, incluído o sábado, domingo e feriado, descanso a cada 3 dias trabalhado, ele vai ter um dia remido.
Trabalhou 3 meses, 1 mês remido. Trabalhou 3 anos, né, consecutivamente, interruptamente, vai ser remido 1 ano, tá? Mantém, caveira, 3 dias trabalhado, 1 dia remido. Parágrafo 2º, em tela, Reginaldo. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes do cursos frequentado. Então, o que ele está falando? O diploma, né? As atividades de estudo, você vê que não é só o fundamental, o médio, superior, também é o profissionalizante. Não precisa ter aproveitamento satisfatório, ele pode ficar repetindo, não importa. Estudou 12 horas, tem 1 dia remido. Vamos lá. Parágrafo 3º, para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Então, o que ele está falando aqui? Que pode juntar a remissão pelo trabalho e a remissão do estudo, pode ser junto, ok? Então, se ele trabalhou 3 anos, estudou 3 anos, 4 horas por dia, né? 3 anos, 1 ano remido, 1 ano remido pelo trabalho, então em 3 anos que ele ficou lá, na realidade ele cumpriu 5 anos. 1 ano pelo trabalho, 1 ano pelo estudo, cumulativamente. Mantém, caveira. Parágrafo 5º, em tela, Reginaldo. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Então vamos lá, se ele estudou 3 anos no 2º grau e ele vem a ser aprovado, vem a concluir o curso, então 3 anos ele remiu 1 ano, né? Aí em cima desse 1 ano, em cima desses 12 meses, ele ainda vai ter o benefício de redução de 1/3 pela aprovação, pela conclusão do ensino de 2º grau. Então ele ainda vai ganhar mais 4 meses. E aí, em vez de ser remido só 1 ano, vai ser remido 1 ano e 4 meses. É isso que está falando o parágrafo. Vamos lá. Parágrafo 6º, Reginaldo, em tela. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir pela frequência ao curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo da execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º. Então veja bem, quem está no regime aberto e aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova, ele pode fazer juiz da remissão, mas da remissão pelo estudo. Não tem remissão pelo trabalho para aquele que está no regime aberto e para aquele que se encontra no livramento condicional, porque o trabalho é uma obrigatoriedade, ele tem que estar trabalhando ou tem que provar que está procurando o trabalho, ok? Então por isso que não tem remissão pelo trabalho. Parágrafo 7º, o disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar, beleza? Que seria a prisão cautelar, seria o preso provisório, o preso preventivado. Então, disposto nesse artigo, ele vai, enquanto ele estiver lá aguardando a sentença, eu oriento sempre meus clientes a trabalhar e estudar. Quando sair a sentença, a gente pede a detração penal, pede a remissão das penas pelo trabalho e pelo estudo. Deu para entender, pessoal? Vamos junto! Parágrafo 8º, desculpa aí, Reginaldo. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a defesa. Sempre tem que ouvir as duas partes. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Presta atenção, anteriormente, o juiz podia revogar todos os dias remidos. Agora não, leva para a sua prova. O juiz poderá revogar até 1/3, não pode revogar mais de 1/3. Não vai esquecer isso na tua prova, tá ok? É pegadinha lá no dia da sua prova, ok? Mantém então, não é mais totalmente, integralmente. A banca vai perguntar isso. O juiz poderá revogar até 1/3 dos dias remidos se ele cometer falta grave. Volta aí, Reginaldo, vamos lá. Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Ok. Artigo 129.
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade de ensino de cada um deles, né? Então tem que emitir essa cópia, dia trabalhado e horas estudadas. Hora estudada, ok? Fica a dica, não vão fazer confusão na prova. Parágrafo primeiro. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo segundo. Ao condenado dar-se-á a relação dos seus dias remidos. Artigo 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Isso aqui é aquele cara que tem um amigo que tem uma empresa e declara que ele trabalhou lá para poder ele remir os dias. Isso é falsidade, então isso aí é crime, tá? Então o artigo 130 ele remete lá ao artigo 299 do Código Penal. Vamos ficar com a remissão aqui, ó. É só assistir essa aula várias vezes e daqui a pouco nós vamos resolver uma bateria de questão para massificar o conteúdo. Agora vamos direto aqui para a seção 5. E a seção 5 é um tópico que cai muito, que é o livramento condicional, que é um outro benefício do condenado. Detalhe, ele não pode ser confundido com a progressão de regime. Eu já até desenhei, né? Até vou desenhar de novo, né? Progressão de regime é muito simples. Ele sai de um regime mais gravoso e vai para um regime menos gravoso. Estabelecimento prisional, estabelecimento prisional, estabelecimento prisional. Penitenciária, colônia agrícola e casa de albergado. Então olha só, na progressão do regime ele está dentro do sistema, ele está numa unidade prisional. Começa no fechado, progride para o mais ameno, vai para o semiaberto e depois vai para o aberto. Isso é progredir de regime. Ele não sai de um estabelecimento prisional. Pisou na bola no aberto, ele sofre a regressão e volta. Nós vimos isso na progressão. O livramento condicional, pessoal, é muito fácil. O agente, depois que ele preenche um determinado requisito objetivo, que a gente vai ver agora, ele vai embora para casa dele, tá? E aí ele vai ficar mediante um período de prova, né? O período de prova é correspondente ao quanto da pena que ainda falta para ele cumprir. E lá, se ele estudar, ele pode também ter a remissão no livramento condicional, o desconto do período de prova, ok? Então vamos junto, vamos ver o que é importante no livramento condicional. Reginaldo, coloca em tela o artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução presente os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvido o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Então você vai lá no Código Penal e dá uma lida no artigo 83, que ele vai te falar os requisitos objetivos e subjetivos que tem que ter um bom comportamento carcerário, atestado pelo diretor, fora o quanto da pena ainda que ele vai ter que cumprir para fazer jus ao livramento condicional. Evidentemente que é importante saber qual é a infração que ele cometeu, se foi uma infração comum ou se foi um crime hediondo. Vamos lá então junto, vamos ver. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo primeiro, serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. A linha A, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável se for apto para o trabalho. Ou seja, é um requisito necessário o trabalho, a ocupação lícita. Ele não pode voltar à atividade anterior, né? Não pode ser atividade ilícita, né? Eu estou trabalhando como o quê? Como olheiro do tráfico? Não, né, pessoal? Não dá. Como mula? Não dá. Tá? Aí ele vai estar cometendo falta grave e vai voltar lá para o sistema penitenciário, vai sair da casa dele. A linha B, comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. A linha C, não mudar do território da comarca do juiz da execução sem prévia autorização deste. Parágrafo segundo, poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. A linha A, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. A linha B, recolher-se à habitação em hora fixada. A linha C, não frequentar determinados lugares, né? Que é o lupanares, boate, casa noturna, aquela situação que a gente já tinha falado. Isso aí seria
medidas restritivas para ele, tá ok? Bota em tela, Reginaldo, o artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juiz da execução, remeter-se a cópia da sentença do livramento condicional ao juiz do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Artigo 135, acompanha aí. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. É quando é negado o livramento, mas depois ela é reformada, aí depois é encaminhado para o juiz da execução. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Então, está no livramento constitucional, cabe à autoridade policial acompanhar se ele está cumprindo as medidas cautelares. Se ele for pego descumprindo, evidentemente que é revogado o livramento constitucional e ele volta lá dentro do sistema penitenciário. Tá? Então a autoridade administrativa que vai acompanhar e o Conselho Penitenciário, que a gente já viu que é um órgão da execução. Inciso 1. A sentença será lida ao liberando na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário ou um membro por ele destinado ou na falta pelo juiz. Então a sentença que concedeu o livramento condicional será lido para ele, nessa hipótese aqui, por um membro do Conselho ou na falta pelo juiz. Inciso 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. A autoridade administrativa, normalmente é o diretor do estabelecimento, chama ele e fala: olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Pisou na bola, você volta para cá porque a tua cela vai estar no mesmo lugar. E aí vai ter aquela musiquinha, né? Volta, a tua cela está no mesmo lugar. Porque ele está no livramento sobre determinadas condições, tá ok? O liberando declarará se aceita as condições. Ah, eu não aceito, então fica aqui, né? Parágrafo 1º. De tudo em livro próprio será lavrado, termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Então é uma cerimônia, né? Vai ser entregue para ele lá a autorização do livramento condicional. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Artigo 138, Reginaldo, bota em tela. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma cardeneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Então, ele está na rua, o cara vai: eu vi esse cara, ele estava lá na penitenciária. Aborda, tá foragido. Não tá. Tô aqui, ó. Aqui tá minha cardeneta aqui, ó. Eu tô no livramento condicional. Então toda vez que pedir, cadê a tua cardeneta do livramento condicional? Tá aqui, tá? É tipo um salvo-conduto. Vamos ver o que vai constar na caderneta. Parágrafo 1º. A caderneta conterá, a linha A identificação do liberado, a linha B, o texto impresso do presente capítulo, desse título aqui. A linha C, as condições impostas. Ok, quais são as medidas restritivas dele? Aonde que ele não pode ir, que hora que ele tem que se recolher, tá? Vai estar tudo lá na caderneta. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que conste as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Se não tiver foto, uma identificação lá do cidadão. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto, deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132. Então, aquelas medidas cautelares impostas para ele, deve ter um espaço lá para, na VAR-pena, na vara de execução penal, carimbar lá que ele está cumprindo as medidas impostas. Artigo 139, Reginaldo, coloca em tela. A observação cautelar e a proteção realizadas por serviço social, penitenciário, patronato ou conselho da comunidade terão a finalidade de, inciso 1,
fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Inciso 2, proteger o beneficiário orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Vamos ver do que se trata. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições, porque tem uma revogação facultativa para o juiz e tem uma revogação obrigatória. Vamos ver agora. Artigo 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma das duas penas. Então vamos lá, ele está cumprindo o livramento condicional, ele vem uma sentença por crime cometido anterior. O que vai acontecer? Esse período de prova será computado como pena cumprida e pode contar também para um novo livramento condicional. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se considerará em relação à mesma pena novo livramento. Qualquer outro motivo, qualquer outra condenação, né? Sem ser a hipótese do 141. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido o liberado, é a famosa audiência de justificação. Vamos lá, Reginaldo, coloca em tela o 144. O juiz de ofício, ao requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do capítulo 137, que é a autoridade administrativa. Artigo 145, Reginaldo. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. E para a gente concluir esse assunto, artigo 146, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento condicional sem revogação. Então, se ele cumpriu todas as medidas cautelares durante o período de prova, o juiz vai declarar extinta a punibilidade porque ele cumpriu a sua obrigação. Agora vamos voltar lá, só lembrando lá no artigo 83, que ele traz um requisito objetivo. Então, para a concessão de livramento condicional, o requisito objetivo você vai perguntar: a infração é comum? Se a infração é comum, você vai perguntar: ele é primário? Bom, se ele é primário, 1/3 da pena ele tem que ter cumprido para fazer jus ao livramento condicional. O livramento condicional ainda ficou infração, por isso que não se confunde com a progressão de regime que está em porcentagem hoje. 1/3, infração penal comum, primário. Mais da metade da pena se ele for reincidente em infração comum. Professor, e se ele for crime hediondo, se ele praticou crime hediondo? Para o crime hediondo, continua sendo 2/3 da pena. Só que tem aquele detalhe, né? Se teve morte, não tem jus ao livramento condicional. Se ele é reincidente específico em crime hediondo, não tem o benefício do livramento condicional, tá? Então, são essas as situações, tá ok, Caveira? E lembrando, né, tem um crime aqui que não é hediondo, que também não faz jus ao livramento condicional. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês. É o crime de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas não está no rol taxativo dos crimes hediondos e também não é considerado equiparado a hediondo, mas o legislador diz que quem trafica pessoas também não faz jus ao livramento condicional. Dê uma lida lá no artigo 83, tá lá, ele traz quem não faz jus ao livramento condicional. Fechou, Caveira? Tamo junto!
Mantém, sangue no olho, caneta da caveira. Vamos pra cima da sua aprovação.